Olá, como estão vocês? Eu espero que estejam muito bem, porque agora é oficial, o canal Relivrando está voltando ao ar depois de uma longa ausência e eu gostaria de começar já agradecendo vocês que durante todo esse período me mandaram mensagens em vários lugares, no Instagram, Facebook, até o WhatsApp, gente que me chamou no WhatsApp para conversar, para perguntar por que eu estava sem vídeo, para pedir que eu voltasse, dando sugestões inclusive. Então eu agradeço todos vocês, porque isso é um incentivo que a gente precisa, né, para continuar. Porque eu não ganho nada, vocês sabem que eu faço isso por mim, né, com o meu celular. Eu não tenho iluminação, eu não tenho assessores, eu não tenho ninguém que me promova, eu não tenho equipamento, não tenho luz. Eu faço isso porque eu gosto e eu fico muito feliz em saber que existem algumas pessoas aí do outro lado que também gostam de me ouvir. E gostaria de agradecer também as pessoas que durante esse período de ausência continuaram se inscrevendo no canal. Então, isso é excelente, porque mesmo que eu estivesse fora, algumas pessoas que chegaram no canal por algum motivo acharam por bem se inscrever, acharam que valia a pena me esperar voltar. Então aqui estou eu, agradecimentos feitos. Agora eu quero dizer que durante esse período eu não li muita coisa, principalmente no final do segundo semestre do ano passado, por alguns problemas pessoais. Eu estou retomando as minhas leituras agora, nos meses de janeiro e fevereiro. Já consegui ler, né, um certo ritmo, mas ainda não é o ritmo que eu gosto. Eu gostaria de ler mais, mas eu chego lá, tá? E também, durante esse período, eu ganhei e eu comprei alguns livros que eu vou mostrar aos poucos para vocês, inclusive livros em português que vieram do Brasil, tá? Eu não fui para o Brasil, mas quem veio para cá acabou me trazendo, então eu quero mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês aos poucos, para que o vídeo, né, mostrando esses livros não fique absurdamente grande e aí vocês não conseguem assistir. Dito tudo isso, feitos os agradecimentos, vamos já direto falar de um livro que eu li agora em janeiro e que eu não tenho como, né, tenho que compartilhar com vocês. E é esse aqui, do George Steiner, Aqueles que Queimam Livros, que eu já vou dizer do que se trata, e ele não é bem o que o título sugere, tá? Esse livro aqui faz parte de uma coleção que chama O Antagonista, é da editora Aimee, que é um livro muito bonito, além de tudo. Essa coleção é muito bonita. Ela é toda feita em papel bastante grosso, inclusive, gente, amarelo. Vocês aí no Brasil gostam, né, dessa edição com papel amarelo mais grosso, tá? E essa capa que não chega a ser uma capa dura, mas também não é uma capa mole, como a gente está acostumado a ver nos livros normais, tá? Então são edições para você ler, reler, manusear bastante e vai estar sempre do mesmo jeito. Além disso, vem com um mimo que eu acho muito fofo, que é esse daqui, olha. É um marcador, tá? Tem sempre a ver com a capa do livro, tá vendo? Um marcadorzinho muito bonitinho. É um mimo que tem utilidade, né? Porque às vezes a gente ganha uns mimos aí em umas edições que não serve para nada, né? Só para ir pro lixo depois de um certo tempo. E a gente paga por eles, hein? Bom, fofocas à parte, vamos lá. Eu peguei aqui para falar para vocês quem foi o George Steiner, porque eu não conhecia, fiquei conhecendo com esse livro. Ele foi um crítico literário franco-americano. Ele foi ensaísta, filósofo, novelista e educador. Ele escreveu extensivamente sobre o relacionamento entre linguagem, literatura e sociedade e o impacto do Holocausto. Ele nasceu em 1929 e morreu em 2020, agora, fevereiro de 2020, dia 3. Bom, esse livro aqui é composto de 3 ensaios. O primeiro deles, que dá título ao livro, é esse aqui, Aqueles que Queimam Livros. O segundo é O Povo do Livro. E o terceiro, Os Dissidentes do Livro. Ou seja, ele está falando de livros aqui.
E é por isso que eu disse que é um pouco enganoso, porque nesse primeiro ensaio ele não quer falar sobre os que queimam livros ou sobre os que censuram livros. Ele quer falar sobre o porquê isso acontece. Qual é a motivação? O que há nos livros, né, que motiva os censores a queimar livros, né? O que existe nos livros e o que é que os livros causam nos leitores que faz com que os censores tentem evitar esse contato, né? Bom, o livro é muito bonito, o texto é muito interessante, ele é muito direto, não deixa dúvidas sobre as ideias dele. Ele vai começar aqui falando sobre a revolução da informação proveniente do advento da internet. Vai dar vários exemplos. Ele é um cara muito otimista em relação a isso. Ele fala que, por exemplo, os 20 milhões de volumes que estão acessíveis online na Biblioteca do Congresso de Washington, e sobre como isso muda a nossa relação com a palavra escrita. Ele não é catastrófico. Eu já li textos, artigos sobre esse assunto e que são textos catastróficos, que acho que nós estamos no fim do mundo intelectual, né? Vai acabar o mundo intelectual, mas ele não é assim, ele não pensa assim. Eu vou ler duas passagens aqui para vocês e depois a gente vai comentar sobre elas, tá? A primeira é: o encontro com o livro, assim como com o homem ou a mulher, destinado a mudar nossa vida, frequentemente um instante de reconhecimento do qual não se está consciente, pode ser completamente casual. O texto que vai nos converter a uma fé, que vai nos fazer aderir a uma ideologia, que dá à nossa existência um fim e um critério, pode estar a nos esperar na estante dos livros de ocasião, usados com desconto, talvez empoeirado e esquecido na estante ao lado do livro que procurávamos. Enquanto um texto sobrevive em algum lugar da terra, ainda que em silêncio ininterrupto, é sempre capaz de ressuscitar. E aí ele conclui: um livro autêntico não é jamais impaciente. Então o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: não necessariamente, né, você vai encontrar o livro, mas talvez o livro encontre você. Você vai procurar um na estante e ao lado dele você vai ver outro que vai te chamar a atenção e você vai puxar e vai ler. E esse outro que você não estava nem esperando vai transformar a sua vida, vai transformar a sua fé, vai transformar a sua ideologia, vai transformar a sua existência, né? E é esse o perigo do livro, né? A transformação. Fazer com que o leitor forme opiniões próprias, né, a partir do conhecimento. É isso que um censor não quer, né, que você tenha opiniões próprias, que você conheça, né? E a censura, gente, não precisa ser necessariamente queimar livros, pode ser simplesmente não disponibilizar livros, né? Disponibilizar apenas um tipo de livro, né? Não deixar com que, não fazer com que o leitor tenha contato com todo tipo de literatura, com todo tipo de conhecimento. Enviesar o conhecimento. Isso também é um tipo de censura, tá? Mas segundo ele, né, ele diz aqui que isso é temporário, porque o livro vai encontrar o seu caminho, tá? E aí nesse outro trecho ele diz o seguinte: nossas intimidades com o livro são, portanto, completamente dialéticas e recíprocas. Lemos o livro, mas, mais profundamente, pode ser o livro a nos ler. Os textos que nos transformam pode ser, de um ponto de vista tanto formal quanto histórico, banalidades. Assim como um refrão da moda, um romance policial, uma notícia sem importância, o efêmero pode irromper na nossa consciência e penetrar no mais profundo de nós mesmos. E de novo ele conclui: o cânone do essencial varia de um indivíduo para outro, de uma cultura para outra, mas também de um período da vida
para outro. Alguns livros são considerados magistrais na adolescência, mas se tornam ilegíveis mais tarde. Olha só, não existe um cânone universal, né? Isso aí é muita pretensão. O que vai existir, obviamente, são os livros importantes, clássicos, em qualquer tempo e lugar. A gente sabe disso, que são aqueles livros que sempre têm o que dizer, quer dizer, isso é uma das definições, né? Que sempre tem o que dizer, independente da época e do lugar em que eles sejam lidos, né? E ele está falando aqui, complementando isso, é que os textos nos transformam, independente do tipo de texto que seja, até os mais banais, né? E que isso varia não só de indivíduo para indivíduo, como varia no tempo. Quer dizer, livros que você leu quando você era jovem, talvez agora, na sua idade madura, não façam mais sentido ou não tenham a mesma relevância. Agora, no início do ano, a gente tem centenas de listas, né? Livros, os melhores livros da década, do milênio, do século. Nossa, tem centenas de listas. Tem 1001 livros para ler antes de morrer. Mas essas listas não são exaustivas, né? Elas podem nos indicar aqueles livros básicos, né? Ou básicos no sentido de que todo mundo deveria ler, que são os clássicos, que a gente já comentou aqui. Mas elas não podem ser exaustivas. A gente não pode achar que uma lista que a gente fez de leitura aos 18 anos vai ser a mesma lista que uma pessoa de 50 anos vai fazer e vai apreciar, porque são listas de momentos de vida diferentes, de autoconhecimentos diferentes, né? Bom, por aí vai, né? Vocês já entenderam. E outra coisa também que eu pensei é o seguinte, por causa desse texto, né? Desse e dos próximos textos, porque já complementando os outros dois, no segundo ele vai falar sobre o povo do livro, e aí ele está falando sobre os judeus, né? Ele era judeu, vai falar sobre as 3 religiões, então ele vai falar sobre a importância da escrita e do livro nessas 3 religiões, que são as religiões do livro, judaísmo, cristianismo e depois o islamismo. Então ele vai falar sobre a importância da escrita para essas 3 religiões e culturas advindas dessas religiões. E no terceiro ele vai falar sobre a migração da tradição oral para a tradição escrita e a importância disso, o que é que isso trouxe de mudança, tá? Bom, interessantíssimos os textos, né? E agora, para concluir o vídeo, eu vou falar da segunda coisa que esse texto aqui me fez ficar reverberando na cabeça. Você sabe que quando a gente faz vídeos aqui para a internet, a gente está sujeito a opiniões e a comentários de todos os tipos, inclusive comentários negativos e mal educados. Bom, para esses comentários negativos e mal educados, eu tenho uma resposta que eu pensei aqui, né, a partir desse texto. Eu posso ler um texto, o mesmo texto que você que está aí do outro lado me ouvindo, né? E você pode adorar esse texto, achar que é o livro da sua vida, né? Que o autor falou direto com você, ele escreveu para você. E eu posso ler o mesmo texto junto com você e ter uma opinião diferente da sua. Eu posso achar esse texto pobre, posso achar que o autor já escreveu uma coisa melhor que aquilo, reconhecer talvez o valor, mas não ter gostado. Isso não significa, amiguinho, que eu não entendi o texto. Significa que nós estamos em momentos diferentes da vida. Significa que os valores com os quais você ou quem ajudou você a analisar esse texto, né, está analisando, as ferramentas que vocês estão utilizando para analisar esse texto, talvez não sejam as minhas ferramentas. A sua visão de mundo não seja a minha visão de mundo. Então a importância que esse texto pode ter para você, amiguinho, ele pode não ter para mim. Entendeu, coleguinha? Então, você ser agressivo e dizer, essa daí, burra,
não entendeu nada do livro, por isso que ela não gostou. Não necessariamente, né? Eu posso não ser burra, eu posso simplesmente ter uma opinião diferente da sua. E é isso que eu venho fazer aqui, mostrar a minha opinião pessoal sobre os livros e as leituras. E venho compartilhar isso com vocês. Então não precisa ser agressivo comigo, amiguinho. Você pode simplesmente dizer, eu não concordo com você por causa disso, disso. Traga seus argumentos. Eu acho que fica muito mais gostoso de a gente conversar, tá bom? E é isso. Leiam Aqueles que Queimam Livros, são 3 ensaios maravilhosos para aprender um pouquinho mais sobre a importância desse objeto tão maravilhoso sobre o qual a gente conversa aqui. Se vocês não são inscritos no canal, aproveitem para se inscrever. Muito obrigada por ter voltado a assistir os meus vídeos tão singelos, tão sem tecnologia, mas que são feitos com muito amor para vocês. E olha, um excelente final de semana, um excelente mês, um excelente ano e uma excelente vida para todos vocês.